Graça e paz, amados. Amém. Deus abençoe nossas vidas. Sejamos abençoados mais uma vez. Já fomos por intermédio da palavra, através da adoração, das orações, mas vamos por intermédio da palavra. Deixa eu convidar aqui duas pessoas lindas que eu gosto muito. Vou chamar aqui a Lívia e a Júlia. Vem cá. São duas meninas que a gente ama, a gente é apaixonada. O que elas vão fazer agora? Essas meninas hoje e agora vão ser a tia da salinha. Elas vão lá com as meninas pequenininhas, vão tomar conta, e ela sabe que vai não só brincar, mas vai ensinar a palavra de Deus a cada uma daquelas menininhas, correto? Amém. Então fica de pé e vamos orar pela vida delas em nome de Jesus. E aí os pais vão poder ficar aqui prestando atenção na palavra. Pai, nós te agradecemos pela vida dessas meninas. Estar aqui, Senhor Deus, é prova da maturidade que elas vêm tendo com o Senhor a cada dia, a cada instante. Que elas continuem sendo instruindo na tua palavra. Que elas possam continuar crescendo na verdade, crescendo na intimidade e, sobretudo, se tornando, Senhor Deus, meninas apaixonadas pela tua presença. Porque é isso que diz a tua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que sejam assim, Senhor Deus, capazes de instruir a muitas outras colegas, meninas, Senhor Deus, a também serem apaixonadas pelo Senhor, assim como elas são. Que a tua palavra se manifesta sobre a vida dela. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que essa honra, que essa graça repouse sobre a vida delas, ao ponto dela falar para todas as amigas delas: seja meus imitadores, porque assim tenho tentado imitar a Cristo todos os dias. Abençoe a vida delas, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos lá para a salinha. Deus abençoe a vida delas, em nome de Jesus. Agora preste atenção. A gente tem falado sobre família. Com isso os pais podem sentar, prestar atenção na palavra. E eu agradeço a Deus pela generosidade dela, porque eu confesso que eu não iria deixar nenhum adulto sair hoje e iam ficar todo mundo aqui fazendo revezamento com as crianças. Mas aí Deus vai e toca no coração delas, e aí com isso os adultos podem ficar prestando atenção na palavra. Já de algum tempo eu venho entendendo que as famílias elas vêm passando por algumas dificuldades. E as dificuldades são as mais diversas possíveis. E eu confesso para vocês que eu por algum momento perguntei a Deus: Senhor, por que julho tem que ser o mês da família? Já que, na verdade, em maio nós não demos muita ênfase. E uma das coisas que Deus vem mostrando ao meu coração e vem sinalizando é que o tempo quem determina é Ele. O único problema é que nós estamos acostumados a um secretismo religioso, nós estamos acostumados a um paradigma, a um dogma. E quem é que determina qual é o dia ou qual é o mês da família? Maio, porque é considerado o dia das mães, tem que ser o dia da família. Deus é que determina qual é o dia para a família. E o que eu tenho percebido isso, não somente na igreja, mas lá fora, a conversar com os amigos, é que a gente vem notando uma grande confusão que tem se alojado na família. Mas ainda, a família hoje, ela vem perdendo o seu valor e a sua essência. A sociedade e as coisas adversas do mundo vem corrompendo o bom costume da família. E as coisas elas vêm entrando dentro da nossa casa de uma maneira tão sorrateira que a gente não consegue perceber. E com o passar do tempo a gente faz uma pergunta: como esse problema começou a acontecer na minha casa? E aí a gente tenta revirar tudo, como se tivesse perdido algo dentro da sua casa e você não consegue achar. Essa é a verdade. Então, uma das coisas que eu tenho me incomodado, e durante todo o mês de julho, nós vamos estar falando sobre família.
Literalmente, mês de julho para nós vai ser uma campanha em prol da nossa família. E o que nós vamos estar debaixo de uma direção de Deus? E eu não sei, eu confesso para vocês, se Deus vai mudar qualquer um dos assuntos, porque a proposta a princípio é estarmos falando, pensava eu hoje, por ser o primeiro dia, estar falando sobre relacionamento. Porém, hoje eu não vou estar falando sobre relacionamento. Eu vou estar falando sobre o penúltimo ponto, que é a libertação. E vocês, eu não sei se conseguiram reparar no banner quando eu enviei para a igreja, o grupo da igreja. Então veja, uma das coisas e uma das áreas que o diabo ele tem atingido a família, e eu entendo uma das necessidades e de extrema urgência na família. Relacionamento. A gente percebe que isso tem sido um pouco escasso dentro das famílias. A tecnologia, um bem, está se tornando um mal. As pessoas se comunicam mais virtualmente do que fisicamente. Apesar que também um outro fato agravante, a quebra do relacionamento. As pessoas dentro de casa não estão conseguindo se expressar, não estão conseguindo falar e ser ouvido. Isso tem sido difícil. Então, nós vamos estar falando sobre família. Mas uma outra das coisas que nós vamos estar falando também é sobre cura. Porque os problemas têm vindo com tanta violência dentro da família, que as famílias elas estão machucadas, estão feridas e precisa de cura. Uma palavra que o marido libera, isso tem causado uma ferida no coração da sua esposa. Uma palavra que o filho, ou uma atitude que o filho tem, isso tem comprometido, tem machucado o coração dos pais. Assim como uma atitude tão simples, mas feita num momento impróprio, tem ferido o marido. E a gente vem percebendo que as famílias hoje estão machucadas. E nós vamos estar falando de cura. Uma outra coisa que já é estatística, nós vamos estar falando sobre prosperidade. Se você for procurar algum advogado da área da família, ele vai falar para você que o motivo, um dos motivos, o que está no índice número 1 da quebra de relacionamento é a finança. As finanças têm sido um dos grandes motivos de destruir a família. Porque quando há uma escassez da questão da prosperidade, a falta de comunhão, querendo ou não, ela é abalada. Basta alguém da família começar a ser privado de algumas coisas, que o discurso que se ouve lá fora é, e eu tenho ouvido isso todo dia, quando eu saio para trabalhar: para que eu quero um marido, se não pode me dar o que eu preciso? E aí começa já a entrar uma dúvida no coração. E aí a gente vê que esse motivo foi gerado pela falta de prosperidade. Não estou falando de riqueza, e vocês sabem que eu sempre friso isso, mas eu falo de suficiência. Poder ter o suficiente que te lhe agrada. Uma das coisas também que tem destruído a família é a falta de libertação. A família tem deixado que muitas coisas venham se impregnar dentro dela. Aonde a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, deixará, portanto, desabituará, vai deixar o hábito. E aí, tanto o homem quanto a mulher vai contrair um relacionamento matrimonial
não deixa o hábito da família para trás. E isso vem junto. Imagina, no passado, Deus já sabia que isso era tão sério que ele falava assim: olha, não busque em casamento cônjuges desigual. Como assim? Não busque em casamento, ou seja, não vem buscar. Normalmente a passagem, as palavras sempre eram direcionadas ao homem. E aí falava assim: olha, Isaac vira e dá uma ordem aos seus empregados: olha, vai buscar uma mulher para o meu filho, mas busque da minha linhagem, da minha parentela. Por que havia essa preocupação? Para não buscar de uma outra linhagem, de uma outra família, porque uma outra família, ela cultuava um outro Deus. E quando você trazia essa pessoa para o seu lado, essa pessoa, ela tinha uma adoração diferente da tua, e isso trazia problema na família. Prova é que você sabe, tanto quanto eu, que uma das pessoas que teve esse problema foi Sansão, quando ele resolve ter relacionamento com... E aí Sansão era nazireu, um homem separado por Deus, e Dalila era de uma linhagem, ou seja, de um povo completamente adverso, ou seja, reprovado por Deus. Mas o seu pai ainda fala: filho, não tem mulheres bonitas em nosso povo, em nosso arraial, em nossa família, por que ela? E aí ele é enfático ao pai: eu quero ela. O meu coração se encantou com ela. E por causa de um desejo, uma mulher que tinha ainda uma adoração ao seu povo, acaba promovendo o laço para o seu marido. Por quê? Porque veio de um povo contrário. E isso acontece hoje. E último ponto, salvação. A palavra do Senhor, ela já declara isso, aonde ela fala para mim, para você: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a sua casa. Isso é uma promessa do Senhor para mim, para você. É uma promessa do Senhor para nossa família. Isso é uma promessa, e nós precisamos tomar posse dessa promessa de salvação para nossa casa. Então nós vamos estar durante esse mês de julho falando sobre família. E Deus tem toda a liberdade de mudar qualquer assunto no decorrer do dia. Basta Ele ver aquilo, ou basta Ele identificar o que está sendo de extrema necessidade para mim e para você estar ouvindo. E aí Ele muda tudo. Pastor, mas o senhor não falou que ia falar? Falei. Mas Deus disse que isso não é prioridade. A prioridade é essa. Então veja que eu quero compartilhar contigo um texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo de número 12. E eu gostaria que você prestasse atenção agora. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12. Versículo de número 7, depois versículo 23, 24 e 25, se você está anotando. Êxodo 12, deixa eu começar com o Êxodo número 11, isso vai me facilitar. Êxodo 11, versículo 1, depois sim a gente fala o versículo 7 do capítulo 12. Vou ler com vocês. Capítulo 11, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta
ele os deixará sair, até os expulsará totalmente. O que o Senhor está falando para Moisés? Moisés, enquanto isso não acontecer, não vai haver Faraó não vai expulsar, ou seja, não vai liberar, não vai libertar totalmente, plenamente. É triste o que vai acontecer, mas se não for desse jeito, não vai haver uma libertação plena do meu povo. Versículo 7 do capítulo 12. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas da casa, nas quais vocês comerão o animal. O que o Senhor fala para Moisés aqui? Para uma linguagem para hoje, vai pegar o sangue e vai passar no alisar da porta e da janela, que é aquela moldura em madeira que nós colocamos para dar o acabamento no caixonete. É o alisar, é isso que ele está falando. Você vai nas laterais e na viga superior, tu vai passar o sangue ali, na casa onde estiverem reunidos. Versículo 23, 24 e 25. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas minhas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem esta cerimônia. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz. E nessa hora nós abrimos os nossos corações mais uma vez para ouvir a tua voz. Dai-nos a tua direção, o teu entendimento e, sobretudo, o teu discernimento, para que possamos sermos edificados na tua palavra. Porque hoje o que pedimos ao Senhor é que possa se manifestar a sua palavra em nossas vidas. Pois a sua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós queremos libertação nesta noite para as nossas famílias, mas precisamos e queremos, mas também por intermédio da tua palavra, Senhor. Então que ela se manifeste em nossas vidas. Tem o Senhor nesta noite toda a liberdade para falar aos nossos corações, independente do que achamos ou que pensamos, mas que seja tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Veja, queridos, que o Senhor, o contexto dessa palavra vai dizer que o povo de Deus estava cativo, estava escravizado pelo povo egípcio. Mas como é que isto chegou a acontecer? Você sabe, tanto quanto eu, que isso começou a acontecer lá em Gênesis, quando Deus traz uma promessa e faz a promessa se cumprir na vida de um jovem de 17 anos, que se chamava José. José tinha um sonho, e o sonho de José começou a se manifestar, a se cumprir, quando ele começa a ter o entendimento de que ele seria colocado numa posição de autoridade, e ele, José, este jovem, seria o provedor para a sua família. Não seria o seu irmão Rubem, o primogênito, o mais velho, nem tampouco o seu pai, o patriarca, mas seria ele, o caçula, o filho mais novo, 17 anos,
seria o provedor para a casa. Isso significa que, primeira coisa que a gente já começa aprendendo aqui, Deus usa para abençoar a família quem Ele quer. E eu sou apaixonado por isso, porque Deus, Ele é um especialista em quebrar a regra do homem. O homem acha que as coisas têm que ser desse jeito, e aí Deus fala, não, é do meu jeito que tem que acontecer. Então, pelo âmbito e pela lógica, ou teria que acontecer a provisão pelo seu pai, e Deus estender os seus dias de vida, para que ele continuasse a prover a família, ou ele teria que dar esta graça ao primogênito, que seria o sucessor, que seria aquele que passaria a ser o cabeça da família. Então Deus tira o que é o último e torna o primeiro. Sou apaixonado por isso. O homem faz planos, mas quem vai dirigir os passos é o Senhor. Então veja que José, ele traz uma revelação. Deus me coloca como cabeça, traz seus sonhos, seus irmãos ficam revoltados com ele, e acaba, o texto vai falar, que acaba vendendo como escravo para o povo egípcio. E aí veja que quando ele traz o relato aos seus pais, diz assim, olha, uma fera do campo saiu, matou o nosso irmão, e trouxemos aqui a túnica dele como prova daquilo que estamos falando. Porém o filho já estava sendo vendido e já estava trabalhando como escravo numa terra longínqua, Egito. E aí você sabe que José, um homem, um jovem cheio da presença de Deus, começa a fazer uma diferença, aonde ele começa a ser usado por Deus e trazer revelações daquilo que Deus queria que viesse a acontecer, até o ponto desse conhecimento de que José era um homem cheio da intimidade com o Senhor, aos ouvidos de Faraó. Então Ramassés II, Ramassés I, ele ouve e fala, traga diante de mim. E aí ele traz, e aí ele fala, Faraó, o que eu vejo no teu sonho é que Deus vai te dar 7 anos de grande fartura na terra, porque após findar 7 anos de grande fartura, virá sobre toda a terra do Egito 7 anos de grande escassez. Não vai ter como colher, terás semente, mas não terá como plantar, e se plantar, não nascerá, não tem como. Então o conselho que eu te dou, segundo o sonho que você tem, é, comecem a juntar alimento. E aí ele fala, olha, vejo que você é a única pessoa experiente e qualificada para isso, coloco você no topo mais alto de autoridade, só não poderá mandar em mim, mas todos que estão abaixo de mim, você tem autoridade. Logo depois, o texto vai dizer de Gênesis que a sua família começa a passar por dificuldade, começa a vender as terras, começa a pegar dinheiro e começa a ir ao Egito para comprar um alimento, até chegar a um ponto que José, ele se declara quem ele era para os seus irmãos e para os seus pais, e declara para Faraó quem eram aquelas pessoas que estavam sempre indo ali e sendo tratado com carinho por José. Fala, é minha família. Então veja que é permitido e autorizado por Faraó o quê? Que toda a família de José saísse da terra onde estava e viesse para o Egito. Então vem toda a família, assim vem todos os empregados de seu pai, assim vem os vizinhos, as parentelas, e todo o povo hebreu acaba vindo e acaba se subindo para o Egito. Qual é o resultado? Faraó, Ramassés I, morre, e sobe o segundo homem, que tem um título que é Ramassés II.
Esse homem já não conhece mais quem era José e quem foi José e o que esse tal de José fez. Ele não tinha compromisso nenhum. Então agora ele fala o seguinte: vamos pegar esse povo que não é nosso povo e vamos botar para trabalhar para a gente. E agora o povo de Deus que foi liberto agora estava escravizado. É isso que me chama a atenção, porque olha, o povo de Deus, ele sobe, e quando eu leio a palavra, eu não consigo ver nas escrituras nenhum momento Deus dizendo que a família de José, pais e os seus irmãos deveriam subir para o Egito. Poderiam continuar aonde estava e sendo sustentado, é promessa, por meio de José. Mas aí é o seguinte: a condição do recurso está comigo, vem, fica comigo. E aí todo o povo de Deus sobe, não só a família. Sabe o que a gente aprende aqui? Que os fins não justificam o meio. A intenção era boa, o povo era liberto, o povo não era escravizado, mas por causa de uma necessidade, o povo se tornou escravo. Muitas famílias hoje têm sido escravizadas e têm caído no laço do inimigo por causa da necessidade. E aí você vai poder responder para você: qual tem sido hoje a maior necessidade da tua família? E aí você vai olhar e você vai ver quantas coisas você já tentou fazer para consertar situações na tua família por causa da necessidade. E quando você para e vai pensar, você se pega fazendo coisas que normalmente você não faria, mas só está fazendo por causa da necessidade da sua família. E esse é o problema, porque aí a tua família pode estar entrando numa rota de escravidão, porque você tentou suprir uma necessidade e o inimigo abriu a porta para que a necessidade viesse a ser suprida. E aí, numa linguagem popular, podemos dizer para assim: o migal desandou. Não era para ser desse jeito, mas agora está desse jeito. Agora há um problema entre o marido e a esposa, há um problema entre os filhos e os pais. Mas por quê? Porque alguém tentou resolver e não conseguiu resolver. Então veja que a Bíblia, ela fala de uma maneira muito clara e específica sobre libertação. A libertação, ela é extremamente importante. A maior prova é que se libertação não fosse importante, o Senhor, ele não deixaria uma declaração em João: conhecereis a verdade, palavra de Deus, e essa verdade, palavra de Deus, vos libertará. Então, quando eu passo a conhecer a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, e nesse momento muito específico, o que a palavra de Deus ela fala sobre a minha casa, a minha família, será liberta. Então, se a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então se a minha família precisa de libertação, então eu posso dizer que quando eu passo a conhecer a verdade, essa verdade ela liberta a minha família de tantas coisas. Veja que todos nós precisamos. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 13 do capítulo 11 vai falar assim. Nós lemos o primeiro. Capítulo 11. Travou? Vamos lá então. Disse o Senhor a Moisés:
ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então, olha só, então vos deixará ir. Quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará totalmente. Veja, fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e objetos de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor perante da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Veja que Deus agora ele fala assim para Moisés: Moisés, pode falar para o povo que eu vou trazer libertação para ele. Mas infelizmente, para haver libertação, vai haver necessidade de ter dor nesse momento. Não tem como ser liberto sem dor. Prova é que quando você é tão apegado a alguma coisa e você perde essa coisa, você sente dor, você sente tristeza. Essa é a verdade. Então veja que ele fala assim: vai ser necessário para que haja uma libertação. Por que isso? Imagina então, os egípcios já não faziam serviços pesados, serviços de carga, o povo egípcio já não queriam fazer. E quem é que tinha que fazer? Era o povo hebreu, o povo de Deus. É eles que tinham que executar esse tipo de serviço. Então no pensamento era o quê? Se eu tiver que libertar esse povo, quem é que faz esse serviço pesado? Eu? Vou ter que pôr o meu filho para fazer? Então veja que a necessidade poderia fazer acontecer resistência de libertação da parte de alguns. Então Deus já sabia disso. E aí fala o seguinte: vai ser necessário sentir dor. E sem essa dor não vai haver libertação. Porque o que eu tenho, Moisés, para o meu povo é uma libertação, ou seja, expulsará totalmente, é uma libertação total, é uma libertação plena, algo completo. Eu não tenho para o meu povo, Moisés, algo parcial. Vai um grupo, vai sua família, vai uma parte do povo e a outra parte continua escravizada? Não. Se eu vou libertar, liberto totalmente. Você entende? Mas olha só, que quando a libertação vem, a família, ela é abençoada. Como assim, pastor? O texto do versículo 2 já nos declara isso. Moisés, vai todo mundo embora, vou libertar todo mundo. Mas olha só, versículo 2: diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. Ou seja, é escravo. E quem é que tinha o recurso financeiro? Era o povo egípcio. Então você vai até o vizinho e vai pedir. Não é pegar, não é comprar, e nem tampouco é emprestado. Tu vai pedir dado. Só isso. Prata e ouro. E o povo sai, de fato, com prata e ouro. O texto mais adiante vai dizer que lá na frente, o povo de Deus no deserto retira de si suas pratas e ouro e faz para si o quê? Um bezerro de ouro. Deus mandou de prata e ouro para ser abençoado. O povo agora pega a bênção de Deus, a bênção que era da família, e faz, traz novamente
Deus liberta e o povo volta a se sujeitar. Veja então que eu posso dizer assim: 3 coisas rápidas para haver libertação sobre nossa família. A primeira coisa é: precisamos ter confiança. Para haver libertação na família é necessário haver confiança. Como assim? Lá no versículo 7 do capítulo 12, Deus dá uma ordem. Deus fala assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta da casa, nas quais vocês comerão o animal. O texto aponta para a Páscoa, havia uma preparação, você sabe disso. Mas Deus, ele dá uma ordem: confiem em mim. Parece a coisa mais absurda. Pega o sangue, vocês vão matar o animal, vocês vão cozinhar o animal, vocês vão comer o animal. Porém o sangue, você vai pegar ele e vai passar nas laterais e nos umbrais da casa, da porta da casa, e na janela também. Pode passar. Confia em mim. O anjo da morte, ele vai passar por todo o Egito, mas quando ele vê o sangue na porta da tua casa, ele vai passar por sobre, ele não vai entrar na tua casa. Havia uma necessidade aqui para que o povo de Deus fosse liberto. Qual era? Confiança. Se o povo não confiasse em Deus e não colocasse o sangue nos umbrais, o anjo da morte, quando entrasse passando pela cidade, e quando chegasse, mesmo sendo povo de Deus, iria chorar. Então veja aqui, quantos que dizem hoje ser povo de Deus, filho de Deus, e tem chorado em família. Por que isso? Porque falta uma confiança total e plena, porque é exatamente o que Deus quer fazer. Se Deus, ele fala no capítulo 11, no versículo 1, que ele quer promover para mim e para você uma libertação plena, total, por que a minha confiança em Deus tem que ser parcial? O nosso problema é não querer confiar plenamente naquilo que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. Até que ponto você está disposto a confiar plenamente no Senhor, que Ele tem toda a condição de mudar o quadro e o histórico da tua família? Aí ele fala assim: Moisés, pode mandar, mas veja bem, é meu povo, eu amo ele, mas se não me obedecer, vão chorar também. O anjo da morte vai entrar e vai matar. Prova é que o texto vai dizer que quando o anjo da morte ele entra na cidade, ele traz choro até na casa de Faraó. Até o primogênito dos animais que estavam no campo, o texto diz que morre também. Mas para não haver choro, era necessário confiar. Mas confiar, peraí, o texto vai dizer que o sangue tinha que ser colocado aonde? Nos umbrais da porta, correto? Mas diz também que porta era essa? Era da casa aonde você iria estar, e ali comendo, não é assim? Então calma aí, qual é a casa que você entra para comer todo dia? Qual é? A sua, não é na minha, é na sua, correto? É na casa que você entra todo dia para comer. Então veja aqui, o texto vai dizer que você precisa confiar, mas para você confiar, você tem que estar onde? Oi? E às vezes a pessoa quer sair da casa. E tu acha que isso vai resolver o problema? Não é eu que estou falando, é o texto que está dizendo. Eu preciso confiar
mas confiar dentro da casa. Eu não posso sair. Se sair da casa, vai chorar, porque o anjo da morte vem. Você consegue entender? É confiar dentro, não é confiar fora. Você tem confiado dentro de casa? Ou você tem confiado nas pessoas fora de casa? Você entende? Não pode chorar depois. Mais uma outra coisa, mais uma outra verdade. Autoridade. Para haver libertação, tem que haver autoridade. Como assim? O texto vai dizer assim, no capítulo 11, no versículo 2. Vamos lá. Vamos olhar na palavra para a gente poder entender. O versículo 2 vai dizer assim: Deus dá uma ordem a Moisés: mande que os homens fossem até os seus vizinhos. Diga ao povo, tanto o homem como... Então a responsabilidade era de quem? Dos dois. Não é? Ô negão, a responsabilidade é tua, vai agir a vida. Não é assim. Aqui está dizendo que é da negona também. Não é só do negão, é da negona também. Tu acha que eu ia deixar você livre só porque eu sou negão? Não, é dos dois. Aí diz assim: peça ao seu vizinho objeto de prata e objeto de ouro. Então, onde, pastor, isso se encaixa em autoridade? A pergunta é: vai pedir a quem? Vai pedir a quem? Ao vizinho. Mas para você chegar lá e pedir, o vizinho tem que confiar em você para te dar. Mas as suas atitudes têm sido atitude de alguém que tem demonstrado ser pessoa de autoridade? As pessoas te veem como autoridade? Vê quem? Vê o marido e vê a esposa, porque aqui o texto diz tanto o homem quanto a mulher. Te vê como autoridade? A gente está no século 21, peraí. Esse negócio de dizer que o homem é o cabeça, sim, isso é de uma sociedade machista. A gente não vai falar isso. Mas a responsabilidade é dos dois. Quem é temente ao Senhor? É só a mulher? É só o homem? Quem é que confia no Senhor? É só o homem? É só a mulher? Peraí então. Então tem que haver autoridade. E se a pessoa tem olhado para você e não tem sentido confiança na tua palavra, então você não tem autoridade. Quando você fala alguma coisa, se a tua esposa não dá crédito, é porque você, marido, não está tendo autoridade na tua palavra. A tua palavra não está sendo digna de confiança. E você, mulher, quando você fala alguma coisa, teu marido entende como uma verdade? Ou ele discute e rebate? Tem que ver como autoridade. Essa é a segunda verdade. Se não lhe ver como autoridade, como vai haver libertação? Verdade? Um terceiro ponto, e eu termino aqui. Desejo. Para haver libertação, é necessário desejar, querer. Como assim, pastor? O texto vai dizer que mesmo sendo povo de Deus, e nós já lemos ali no versículo, você já sabe qual é, eu não vou nem falar qual é o versículo, mas mesmo você sendo conhecedor de Deus, temente a Deus, você precisa desejar. O povo era de Deus, mas se ele não desejasse estar dentro da casa, ele não seria liberto. Será que 100% do povo de Deus quis sair do Egito? Será que 100% do povo de Deus quis ficar dentro de casa naquela hora que estava rolando o maior festão na rua? E aí? Você está entendendo? Desejar. O que você tem desejado para a tua família então? Porque ali tinha que matar o animal,
e entrar. O texto vai ser mais específico, depois você pode ler em casa, porque lá no versículo de número 4 vai dizer o seguinte: olha, do capítulo 11, se a família for pequena demais e não der para matar um cordeiro, se associa, se ajunta um vizinho e aí matem um único cordeiro para 2 famílias. O que isso está dizendo? Que se eu não desejar, se eu não tiver, se eu não quiser me associar nessa hora, eu vou ficar de fora, porque o texto é claro: família pequena não pode matar um cordeiro, porque vai sobrar. Não faça isso, é desejar. E aí, se você fala, não quero misturar com ninguém, então você não está desejando. Se você não deseja, como vai acontecer a libertação? É necessário querer. E aí Deus ele fala assim: olha, se vocês não desejarem, vai ficar difícil. Ou seja, vão continuar sendo escravo. Essa é a verdade. A minha pergunta para você hoje é: e você? O que você tem desejado para sua família? Você acha que já está bom do jeito que está a sua família hoje? Mas eu te pergunto, você acredita que pode melhorar? O Senhor nessa noite, Ele quer promover libertação na minha e na sua família nesta hora. Você acredita no que o Senhor quer fazer? Talvez você possa me perguntar assim: por que essa mesa posta aqui? Veja que o texto é claro. No passado ele fala sobre o sacrifício pascal de um cordeiro que foi morto para promover libertação. E esse cordeiro animal que foi morto aqui no passado, ele apontava para Jesus, que estaria sendo morto para poder promover a libertação a todos os filhos e filhas de Deus. Houve necessidade de um derramamento de sangue. No passado, de um animal. Na nova aliança, de Cristo Jesus. Sem esse derramamento de sangue, não haveria libertação. O povo iria continuar escravo. O Senhor, Ele mata o animal e derrama o sangue. Na nova aliança, o sangue de Cristo, ele é representado pelo vinho. O texto tanto de Mateus como de Marcos e de Lucas, do Evangelho de Lucas, assim como de João, vai dizer que se quiser ter parte com o Senhor, o sangue dele, que é o sangue da nova aliança, ele tem que ser bebido. Se o sangue dele, que é o sangue da nova aliança, não for bebido, não tem parte com o Senhor. Assim também como o texto ele vai dizer que o corpo dele, que é representado pelo pão, foi partido por amor de mim e de você. Infelizmente não tem uma outra opção para haver libertação na minha família e na sua família. Mas Deus ele é tão bom e a misericórdia é tão boa que o pão representa o quê? O quê? O corpo de Cristo. Imagina o corpo de Cristo, o sofrimento que foi. Aí sabe que o amor de Deus é tão grande. Sabe o que ele está falando? Meu corpo não precisa ser partido. Vou resumir em um lugar. Sabe o que ele está falando? Que corpo partido é sofrimento. Não é isso? Mas ele está dizendo o seguinte: que a tua família não precisa partir. Isso. O que ele quer é que a tua família esteja assim, plena, unida, sendo um só corpo. É o que o Senhor tem para a minha família e para a sua família. A questão é, até que ponto você está disposto?
No passado a união era tão grande, porque o cálice não era um semelhante para cada um, mas o cálice era um só, para todos os que estavam assentados à mesa. Sabe o que que significa? Significa união, porque eu teria que beber e eu teria que passar para o meu próximo para que ele pudesse beber também e confiar, sabe no quê? Que não há mal nenhum em mim que eu possa passar para ela. Mas se houver isso, essa dúvida, não há libertação. É isso que o Senhor lhe quer fazer na minha vida, na minha família e na sua família. Até que ponto você está disposto hoje? Eu quero te fazer um convite. Deixa eu convidar a minha esposa aqui, nesse momento. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente, você vir com a sua família e pegar um cálice por família. Pode vir a família junto, você vem e uma pessoa vem e pega o cálice por família, nesse momento, em nome de Jesus. Então, se você está em família, vem em família, em nome de Jesus. Agora, se você não está em família, você está sozinho, você pode vir, não tem problema, porque você vai estar representando a sua família. Pode deixar ele pegar, que ele representa a família dele. A palavra do Senhor ela fala que o sangue, que o suco de uva representa o sangue de Cristo, e não há mais a necessidade do derramamento de um sangue de um animal, porque o sangue de Cristo já foi derramado. Assim como a palavra em Êxodo 11:2 diz que há importância de se colocar o sangue do animal nas vergas da porta da casa, para que o anjo da morte não viesse a entrar. Quando chegasse e visse a marca, iria passar e mal nenhum vai acontecer. Amém? Então veja só. Aí na tua mão, nós vamos fazer um ato profético. Não é um cálice de ceia que está na tua mão. A parte de baixo, que está na tua mão, vai representar o quê? O sangue de Cristo. A parte de cima, que é o pão, representa o sangue da carne daquele animal que, querendo ou não, foi ferido, para que o sangue fosse derramado. O que você vai fazer? Você vai levar para casa. Isso é de família. E um dos pontos que nós falamos aqui, que para haver libertação é necessário ter autoridade, não é isso? Então você vai levar para casa, e na autoridade que o Senhor Jesus confia a você,
você vai fazer o quê? Você vai abrir, vai pegar a parte do suco, que representa o sangue, e você vai fazer o quê quando chegar em casa? Vai fazer o quê? Vai passar no batente da porta da tua casa, declarando que a libertação ela entra na tua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mal que o diabo estava tentando contra a sua casa vai cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei que o Senhor vai desfazer ele no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você representa a sua família, você vai fazer isso na autoridade do nome do Senhor. Eu te convido a ficar em pé e nós vamos orar todo mundo junto nessa hora. Então dê a mão, se você está em família aí, dê a mão, em nome de Jesus. E nós vamos orar, e nós vamos fazer uma única oração, e nós vamos fazer essa oração em concordância agora, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos repetir essa oração, e nós vamos orar todos juntos agora. Então curva a sua cabeça e repita assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu quero me colocar diante da sua presença e lhe pedir que envie os teus anjos para estarem comigo e se unirem à minha oração em favor da minha família. Temos passado, Senhor, por momentos difíceis, momentos dolorosos e situações que têm tirado a paz, a tranquilidade de toda a nossa família. Situações que têm gerado angústia, medo, incerteza, desconfiança e por isso a desunião. Não sabemos mais a quem recorrer, não sabemos a quem pedir ajuda, mas temos a consciência de que precisamos da sua intervenção. Por isso, no poder do teu nome, eu peço que seja quebrado toda situação de interferência, todos os padrões negativos que têm entrado no meu casamento, no meu relacionamento, que os meus antepassados tiveram até os dias de hoje. Padrões este de infelicidade na vida matrimonial, padrões de desconfiança entre os cônjuges, hábitos compulsivos de pecado que foram arrastados de geração em geração. Entre agora na minha família. Não importa de onde isso tem acontecido, mas eu te peço, em nome do Senhor Jesus, muda agora o quadro da minha família. Eu clamo ao teu nome, que o teu sangue seja derramado sobre a minha geração passada, para curar e libertar no poder do teu santo nome. A partir de hoje, nenhum mal dos meus antepassados irá repousar sobre a minha família. Rompe, Senhor, com todas as forças, qualquer expressão de desamor que possa estar vivendo na minha família. Situações de ódio, de rancor, de inveja, de raiva, de desejo de vingança, de desejo de terminar o casamento. Eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua presença se manifeste sobre o meu casamento. No poder do teu sangue, eu coloco fim em todo comportamento de indiferença na minha casa. Por isso, eu te peço que o amor do Senhor se manifeste sobre o meu casamento. E eu renuncio o orgulho, e eu te peço que o perdão entre agora no meu casamento.
haverá perdão no meu relacionamento, e todo orgulho cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavras malditas que diminuíram o meu casamento é desfeito agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Maldições que foram proclamadas sobre a minha casa, eu clamo agora que o teu sangue liberte a minha família de todas essas declarações que foram proferidas contra a minha família. Eu as declaro que a partir de hoje, nenhuma dessas palavras malditas serão realidade sobre a minha casa. Eu renuncio essas palavras malditas que foram proferidas contra a minha casa. Eu oro agora ao teu nome, para que tudo seja cancelado, porque a partir de hoje, nenhuma palavra negativa será verdadeira contra a minha casa, contra o meu casamento, sobre os meus filhos. Essas palavras, elas são destruídas pelo poder do teu nome, agora, no nome de Jesus, porque o meu marido, a minha esposa, ela é uma bênção no teu nome. Os meus filhos estão abençoados pelo sangue do Senhor Jesus. Eu renuncio às palavras de insatisfação que eu lancei sobre a minha família, por causa das condições financeiras. Eu declaro agora que as palavras que eu lancei, eu renuncio agora, cada uma delas, e a partir de hoje, nenhuma dessas palavras terão efeito sobre a minha casa. Também te peço que o perdão pela ingratidão que brotou um dia no meu coração seja arrancado agora, no nome de Jesus, e o perdão de Jesus entre agora, de uma única vez, no meu coração, e eu libero o perdão do Senhor sobre o meu cônjuge, sobre ele eu abençoo. Eu te peço perdão sobre os meus familiares, em nome do Senhor Jesus, e todo laço de maldição que um dia algum dos meus familiares, mesmo que de uma maneira impensada, foi proferida contra a minha vida, mas a partir de hoje, esses laços que foi colocado contra o meu matrimônio são cancelados agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que derrame a partir de agora o teu Espírito Santo sobre cada membro da minha família, cada um deles agora recebam a presença do Espírito Santo, e a palavra da verdade começa a promover a libertação sobre cada um deles. Eu te peço, Senhor Jesus, que hoje o meu matrimônio está abençoado, que a minha família está guardada, a minha casa, ela será comprometida com o Senhor Jesus e com o teu reino. Nenhuma da minha linhagem irá se perder. Os meus filhos terão casamentos abençoados, protegidos, cheios de amor, de felicidade, de fidelidade, de paciência, de bondade e de respeito. Eu abençoo eles em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor ouve as minhas orações. Eu sei que os seus ouvidos estão inclinados para o meu clamor nesta hora. Eu consagro a minha família ao Senhor, e eu declaro a minha família rendida aos seus pés. Muito obrigado, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um abraço à tua família agora e declarar que está abençoado. Todo laço de maldição, ele é quebrado nesta hora, em nome de Jesus. E eu declaro a tua família rendida aos pés do Senhor. Todo laço que o inimigo tentou lançar contra a tua família foi desfeito agora. Creia nesta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tens a partir de hoje uma família abençoada, casamento abençoado, filhos abençoados, uma geração guardada e protegida no nome do Senhor. Assim como a palavra do Senhor diz que prata e ouro foi derramado sobre a família, assim eu declaro, sendo as bênçãos de Deus sendo derramado sobre a sua família. Guarde esta palavra e tenha dias